Olá, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje você vai conhecer alguns dos registros mais estranhos e assustadores que circularam pelo TikTok e por outras redes sociais. São sombras misteriosas, forças invisíveis, criaturas desconhecidas e cenas que desafiam qualquer explicação. Então, deixe uma luz acesa, fique atento ao que está ao seu redor e prepare-se, porque alguns desses vídeos definitivamente não foram feitos para assistir sozinho. Número 1. A força invisível. Tudo o que aquela mulher queria era entrar no quarto e verificar se seu filho estava bem. No entanto, o que aconteceu nos segundos seguintes transformou uma situação comum em uma cena que parece ter saído diretamente de um filme de terror. No dia 4 de dezembro de 2024, uma câmera de segurança instalada dentro de uma residência localizada em Ohio, nos Estados Unidos, registrou um momento extremamente estranho. A mulher caminhou normalmente até um dos cômodos da casa. Assim que chegou perto da criança, seu corpo acabou puxado violentamente para trás, como se alguma coisa invisível tivesse agarrado suas pernas. Ela tentou se segurar e conseguiu voltar para o quarto. Por alguns instantes, parecia que tudo havia terminado. Porém, quando se aproximou novamente, a suposta força retornou com ainda mais intensidade. Dessa vez, a mulher acabou arrastada pelo corredor, passou pela escada e terminou puxada para outro cômodo. A porta se fechou com força logo depois que ela entrou, embora nenhuma outra pessoa pudesse ser vista nas imagens. Alguns momentos depois, a porta tornou a se abrir e a mulher saiu caminhando. Entretanto, havia algo diferente em seu comportamento. Seus movimentos pareciam mais lentos e sua expressão havia mudado completamente. Muitas pessoas que assistiram ao vídeo afirmaram que ela poderia ter sido possuída enquanto permaneceu naquele quarto. Outros espectadores disseram que tudo poderia ter sido uma encenação feita com cabos, cortes escondidos ou algum truque de edição. Até hoje, porém, a gravação continua circulando sem uma explicação conclusiva. E o que realmente aconteceu dentro daquela casa permanece envolvido em mistério. Número 2. A arte das sombras. Um casal decidiu realizar uma experiência artística dentro de casa. Eles penduraram uma lâmpada acima da cabeça e colocaram uma tela diante de si, planejando criar uma imagem usando apenas o formato das próprias sombras. Os dois juntaram as mãos e permaneceram imóveis por alguns segundos. A ideia era produzir uma forma criativa, registrar o resultado e compartilhar o vídeo nas redes sociais. No início, tudo parecia completamente normal. A luz projetava os contornos dos dois corpos sobre a tela exatamente como deveria acontecer. O problema surgiu quando eles afastaram as mãos. A sombra do homem desapareceu imediatamente, acompanhando seu movimento. A sombra da mulher, por outro lado, permaneceu visível durante alguns instantes, mesmo depois de ela já ter retirado a mão. Era como se aquele contorno escuro tivesse se recusado a acompanhar a dona. O casal ficou confuso e repetiu o movimento tentando entender o que estava acontecendo. Ainda assim, a sombra pareceu reagir de maneira atrasada novamente. Alguns espectadores acreditaram que a câmera tivesse apresentado um problema de exposição ou processamento da imagem. Dependendo da iluminação e da velocidade de gravação, rastros visuais podem realmente permanecer por alguns quadros. Outras pessoas, porém, enxergaram algo muito mais assustador. Para elas, havia uma presença naquele cômodo, interferindo diretamente nas sombras do casal. Independentemente da explicação, a cena provoca uma sensação desconfortável. Afinal, uma sombra deveria copiar todos os nossos movimentos. Quando ela deixa de fazer isso, mesmo que apenas por uma fração de segundo, começamos a questionar o que exatamente está sendo projetado na parede. Número 3. O espírito sem cabeça. Um grupo de amigos resolveu fazer uma viagem de inverno para uma região montanhosa. Eles queriam aproveitar o frio, observar a paisagem coberta de neve e registrar a experiência para guardar de lembrança. Durante a subida, os amigos gravaram diversos vídeos. Eles brincavam, conversavam e admiravam a vista sem perceber nada fora do normal.
Quando chegaram a um ponto mais alto, posicionaram a câmera e filmaram o grupo reunido. O vento era forte, a temperatura estava baixa e todos pareciam concentrados apenas na paisagem ao redor. Somente depois da viagem, quando assistiram às gravações com mais atenção, perceberam algo assustador. Entre duas pessoas do grupo, aparecia uma figura com o corpo aparentemente humano. Ela vestia roupas escuras e permanecia completamente imóvel. O detalhe mais perturbador era que a figura não parecia possuir uma cabeça. Nenhum dos amigos se lembrava de ter visto qualquer pessoa parada naquele local. Além disso, pela posição em que a figura aparecia, seria praticamente impossível que todos tivessem deixado de percebê-la. Alguns disseram que poderia ser apenas uma peça de roupa, uma mochila ou um objeto distante que, por causa da perspectiva, adquiriu um formato humano. Outros acreditaram que o grupo havia entrado em uma área onde o espírito de alguém morto na montanha continuava vagando. Depois daquela descoberta, a lembrança da viagem mudou completamente. Para eles, as montanhas deixaram de representar apenas belas paisagens. Agora, também carregavam a possibilidade de esconder presenças silenciosas entre os visitantes. Número 4. Esposa ou criatura. Um homem resolveu gravar secretamente a esposa enquanto ela usava uma máscara de beleza. A intenção era apenas produzir um vídeo engraçado e brincar com a aparência dela. A mulher estava distraída, aparentemente sem saber que estava sendo filmada. Durante alguns segundos, nada incomum aconteceu. Então, repentinamente, ela colocou a língua para fora. O homem esperava apenas uma expressão divertida. Entretanto, aquilo que apareceu parecia muito mais comprido do que uma língua humana normal. O órgão se estendeu de maneira impressionante e sua aparência lembrava a língua fina de um réptil. O movimento também parecia rápido e incomum. O homem ficou imóvel, claramente surpreso com o que acabara de presenciar. A gravação terminou pouco depois, sem mostrar uma conversa entre os dois ou qualquer tentativa de explicação. Quando o vídeo apareceu na internet, muitas pessoas disseram que se tratava de um efeito digital, de uma prótese ou de uma ilusão criada pela máscara e pelo ângulo da câmera. Outros espectadores construíram uma teoria muito mais sombria. Segundo eles, o homem teria descoberto que a pessoa vivendo ao seu lado não era exatamente humana. Talvez fosse uma criatura capaz de esconder sua verdadeira aparência. Talvez tivesse assumido a identidade daquela mulher. Ou talvez tudo não passasse de uma brincadeira cuidadosamente planejada. De qualquer forma, depois de assistir à gravação, seria difícil para aquele homem olhar para a própria esposa da mesma maneira. Número 5. Possuída diante da câmera. Uma jovem saiu de casa gravando mais um de seus vídeos pessoais. Ela caminhava tranquilamente pela rua, conversava com os seguidores e comentava acontecimentos comuns de sua rotina. Nada indicava que aquele poderia se transformar no último vídeo publicado por ela. Durante a primeira parte da gravação, a jovem parecia completamente normal. Sua voz era natural, sua expressão estava tranquila e seus movimentos não demonstravam qualquer sinal de medo. No meio do caminho, porém, alguma coisa mudou. A voz da garota ficou repentinamente mais grave. As palavras começaram a sair de maneira estranha, como se outra pessoa estivesse tentando falar através dela. Seu rosto também se contorceu. Os olhos ficaram diferentes. A mandíbula se moveu de forma incomum e sua expressão pareceu perder qualquer característica humana. Para alguns espectadores, ela poderia estar apenas fazendo uma atuação. Outros acreditaram que a câmera havia usado algum filtro automático de distorção. Entretanto, muita gente interpretou a transformação como uma possessão. Segundo essa teoria, um espírito vingativo teria tomado o controle do corpo da jovem enquanto ela caminhava sozinha. O que tornou a história ainda mais assustadora foi o desaparecimento atribuído a ela depois da publicação. De acordo com o relato que acompanhava o vídeo, a garota nunca mais teria sido vista. Nenhuma nova gravação apareceu e ninguém conseguiu explicar qual destino ela tomou. Não existem informações suficientes no material original para confirmar o suposto desaparecimento. Ainda assim,
A combinação entre a mudança de comportamento e o fim abrupto de suas publicações fez o vídeo se tornar ainda mais perturbador. Número 6. O poltergeist na sala. Uma mulher descansava no sofá com seu bebê. A sala estava silenciosa. Os objetos permaneciam em seus lugares e nada indicava que algo estranho estava prestes a acontecer. Ao lado do sofá, havia um ventilador de coluna. De repente, o aparelho começou a balançar sozinho. O movimento não parecia ser provocado apenas pela rotação normal das hélices. O ventilador se inclinava repetidamente, como se alguém estivesse empurrando sua estrutura e tentando derrubá-lo. A mulher percebeu a movimentação, segurou o bebê com firmeza e se levantou rapidamente. Ela manteve distância enquanto observava o objeto. Apesar de balançar bastante, o ventilador não caiu. Ele continuou realizando movimentos constantes e estranhos durante vários segundos. Algumas pessoas disseram que a base poderia estar desnivelada. A vibração do motor, combinada com uma superfície irregular, talvez fosse suficiente para movimentar o equipamento. Outras afirmaram que o vídeo mostrava a ação de um poltergeist, nome popularmente associado a uma suposta entidade capaz de deslocar objetos e provocar ruídos dentro de residências. O mais inquietante era a tranquilidade que existia poucos segundos antes. Em um instante, aquela sala era apenas um lugar comum, onde uma mãe descansava com o filho. No momento seguinte, parecia ter se tornado o centro de uma manifestação invisível. Número 7. As bonecas possuídas. O proprietário de uma loja de brinquedos começou a compartilhar experiências assustadoras envolvendo as bonecas mantidas em sua casa e em seu estabelecimento. Segundo ele, o problema não estava apenas na aparência antiga e desconfortável de algumas peças. Havia algo muito mais estranho acontecendo. O homem afirmou que os olhos das bonecas pareciam segui-lo enquanto caminhava pelos cômodos. Mesmo quando ele mudava de posição, tinha a impressão de que os rostos permaneciam direcionados para ele. Inicialmente, tentou ignorar a sensação. Pensou que pudesse ser apenas um efeito provocado pelo formato dos olhos de vidro. Depois, porém, os acontecimentos teriam se tornado mais difíceis de explicar. Em uma das gravações, um pequeno brinquedo parece caminhar sozinho. Não havia nenhuma pessoa visível segurando o objeto, e seus movimentos davam a impressão de que ele atravessava o chão sem ajuda. Em outro momento, uma boneca posicionada no meio de várias outras movimentou o braço repentinamente. O proprietário dizia que os episódios não aconteciam de maneira isolada. Para ele, alguma presença sombria estava usando os brinquedos como uma forma de se manifestar. Talvez as bonecas tivessem pertencido a alguém antes de chegar à loja. Talvez alguma delas carregasse uma história desconhecida. Ou talvez o próprio dono tivesse sido escolhido por uma razão que ninguém conseguia compreender. Céticos apontaram a possibilidade de fios transparentes, mecanismos internos e cortes de edição. Mesmo assim, o ambiente cheio de bonecas imóveis torna qualquer movimento inesperado muito mais assustador. Número 8. O susto das aranhas gigantes. Uma família acreditou estar diante de 2 aranhas gigantes atravessando o tapete da sala. Vistas de longe, as criaturas possuíam corpos largos e várias formas alongadas que pareciam pernas. Elas se moviam rapidamente, balançando os membros de maneira desordenada. Durante alguns segundos, todos pensaram que enormes aracnídeos haviam entrado na residência. O susto mostrou intensidade suficiente para fazer algumas pessoas quase correrem para fora do cômodo. Quando observaram com mais atenção, perceberam que não eram aranhas. Na realidade, tratava-se de 2 grandes lagartos. Dependendo da espécie e do ângulo, suas patas, caudas compridas e movimentos laterais podiam criar uma silhueta semelhante à de uma aranha. Os animais poderiam ser lagartos de gola ou algum tipo de varano, embora o vídeo original não ofereça detalhes suficientes para uma identificação segura. As longas caudas se movimentavam de um lado para o outro, enquanto as patas pareciam se multiplicar por causa da sobreposição das 2 criaturas. O resultado era uma ilusão aterrorizante. Por alguns momentos,
A sala inteira pareceu o cenário de um filme envolvendo insetos gigantes. Depois que a família entendeu o que estava vendo, o medo diminuiu. Ainda assim, encontrar 2 lagartos grandes caminhando livremente dentro de casa está longe de ser uma experiência tranquila. Número 9. O demônio do espelho. Um vídeo assustador começou a circular rapidamente pelas redes sociais. Nele, uma criança brincava alegremente diante de um espelho. O menino movimentava os braços, fazia expressões engraçadas e observava o próprio reflexo. Tudo parecia apenas uma brincadeira inocente. Então, o reflexo parou. Enquanto a criança continuava se movendo, a figura dentro do espelho permaneceu completamente imóvel. Por alguns segundos, seus olhos pareceram ficar mais escuros. A criança não percebeu imediatamente o que havia acontecido. Logo depois, o reflexo voltou a copiar seus movimentos como se nada tivesse ocorrido. Em outra gravação, uma mulher penteava os cabelos diante de um espelho. Ela se inclinou para pegar alguma coisa, mas sua imagem refletida não acompanhou o movimento. Em vez disso, permaneceu erguida, olhando diretamente para a câmera. O reflexo exibiu um sorriso assustador e somente depois desapareceu para baixo, acompanhando com atraso o corpo verdadeiro. As 2 cenas podem ter sido produzidas com edição, máscaras digitais ou vídeos sobrepostos. Ainda assim, mostraram-se suficientes para alimentar histórias sobre entidades vivendo atrás dos espelhos. Muitos espectadores disseram que aquilo parecia um demônio, observando as pessoas através do vidro e imitando seus movimentos até encontrar o momento certo para revelar sua presença. Depois de assistir a esses vídeos, até um objeto comum pode parecer diferente. Quando alguém se aproxima de um espelho em um quarto escuro, uma pergunta inevitavelmente surge: será que aquela imagem está apenas refletindo nossos movimentos ou existe alguma coisa olhando de volta? Número 10. A possessão demoníaca. Você não é mais forte do que Cristo. Essas palavras foram pronunciadas durante um suposto ritual de exorcismo realizado secretamente em um pequeno vilarejo. Uma jovem vinha apresentando um comportamento descrito pelos moradores como violento e fora do normal. Segundo o relato, a família acreditava que uma entidade havia tomado o corpo dela. Sem saber o que fazer, os responsáveis procuraram um sacerdote. O ritual seria a última esperança de devolver a jovem ao seu estado normal. Durante a cerimônia, várias pessoas precisaram segurá-la. Ela se debatia, gritava e tentava escapar com uma força que parecia surpreender todos os presentes. Enquanto isso, o sacerdote continuava recitando orações. Sua voz ficava cada vez mais intensa e a atmosfera dentro do cômodo se tornava progressivamente mais pesada. As horas passaram, mas a garota não se acalmou. Em determinado momento, sua voz teria mudado. Os sons pareciam proceder de outra pessoa e ninguém conseguia entender como ela produzia aquele tom. Os presentes acreditavam estar testemunhando uma batalha espiritual. Já uma interpretação médica exigiria avaliar cuidadosamente possíveis condições neurológicas, psiquiátricas ou episódios de crise, algo que não pode ser determinado apenas pela gravação. De acordo com a narrativa do vídeo, apesar de todos os esforços, a suposta entidade não teria abandonado a jovem. Talvez o ritual tenha continuado depois que a câmera acabou desligada. Talvez a família tenha escondido o resultado. Ou talvez o que realmente aconteceu nunca tenha sido compartilhado publicamente. Número 11. A vizinha possuída. Uma mulher estava sentada na sala de seu apartamento, fazendo tranquilamente as tarefas escolares. O prédio parecia silencioso. Ela estava concentrada nos cadernos quando começou a sentir um desconforto difícil de explicar. Era como se alguém estivesse observando cada movimento seu. A sensação aumentou até que ela decidiu olhar para a janela. Do outro lado, em uma janela vizinha, havia uma mulher parada. Ela não acenava, não falava e não desviava os olhos. A vizinha apenas encarava diretamente o apartamento. O rosto dela parecia estranho. A expressão estava vazia.
Os olhos permaneciam fixos e sua postura dava a impressão de que ela não estava totalmente consciente. A estudante tentou continuar o dever, mas o olhar não parava. Mesmo depois de vários minutos, a mulher continuava na mesma posição. Assustada, ela decidiu sair do apartamento. Ficou algum tempo longe do prédio e somente voltou quando acreditou que a situação já tivesse terminado. Ao chegar, olhou novamente para as janelas. A vizinha havia desaparecido e todas as cortinas do edifício estavam fechadas. Segundo a história compartilhada com o vídeo, ninguém teria visto aquela mulher novamente. Talvez fosse apenas uma moradora enfrentando algum problema. Talvez o ângulo e a distância tenham tornado sua expressão mais estranha. Porém, para quem permaneceu sob observação durante tanto tempo, qualquer explicação provavelmente seria insuficiente para eliminar o medo. Número 12. Sinais sobrenaturais. Um usuário desconhecido publicou um vídeo mostrando uma garota dobrando a mão inteira para o lado contrário. Ela realizava o movimento com calma, como se aquilo representasse algo perfeitamente normal. Não demonstrava dor, desconforto ou qualquer preocupação. Para quem assistia, porém, a posição da mão parecia impossível. Em outra gravação, feita durante uma reunião de amigos, uma jovem pegou um rolo de papel higiênico. No momento em que fechou a mão, seus dedos pareceram se torcer na direção errada. As pessoas ao redor ficaram surpresas, mas a garota agiu como se nada de estranho tivesse acontecido. Essas imagens fizeram surgir teorias sobre pessoas com habilidades sobrenaturais ou criaturas que tentavam imitar a anatomia humana sem compreender perfeitamente como as articulações deveriam funcionar. Entretanto, algumas pessoas possuem hipermobilidade articular, condição na qual determinadas articulações conseguem se mover além da amplitude considerada comum. Além disso, o ângulo da câmera pode esconder partes dos braços e criar a impressão de que uma mão está completamente invertida. Mesmo conhecendo essas possibilidades, os movimentos continuam visualmente perturbadores. Quando dedos, pulsos ou braços se dobram de um jeito inesperado, nosso cérebro identifica imediatamente que alguma coisa parece errada. Talvez aquelas jovens fossem apenas extremamente flexíveis. Ou talvez, como sugeriram os comentários mais assustadores, elas não fossem tão normais quanto aparentavam. Número 13. A falha durante o show. Durante uma apresentação no estádio de Wembley, Taylor Swift ofereceu aos fãs um momento que gerou inúmeras teorias. No meio da apresentação, a cantora parou completamente. Não houve movimento dos braços, mudança de expressão ou reação aparente. Durante alguns segundos, ela permaneceu imóvel como um manequim colocado sobre o palco. Enquanto isso, as luzes continuaram se movimentando, os músicos prosseguiram com a apresentação e o som não parou. A plateia percebeu rapidamente que alguma coisa estava acontecendo. Os gritos se transformaram em murmúrios e várias pessoas começaram a gravar a cena. Sem qualquer aviso, Taylor voltou a cantar e a se movimentar, agindo como se nada tivesse acontecido. Uma explicação possível é que a pausa fizesse parte da coreografia. Também poderia ter ocorrido um problema técnico com o retorno de áudio, uma espera por alguma marcação musical, ou um momento planejado para criar tensão. Mesmo assim, alguns espectadores enxergaram algo mais estranho. Para eles, o corpo da cantora havia permanecido temporariamente sob o controle de alguma força desconhecida. Outros disseram que o vídeo parecia mostrar uma pessoa apresentando uma falha, como se a realidade tivesse travado por alguns segundos. Não há elementos suficientes na gravação para sustentar essas teorias. No entanto, quando uma artista cercada de luz, música e movimento fica absolutamente imóvel, o contraste é forte o bastante para transformar uma pausa em um mistério viral. Número 14. O vídeo vazado da criança. Uma gravação perturbadora apareceu na internet mostrando uma cena para a qual ninguém parecia estar preparado. No vídeo, uma criança extremamente magra demonstrava a raiva de uma mulher. Ela parecia cansada, abatida e emocionalmente destruída. Em determinado momento,
A criança pegou um balde e o arremessou na direção dela. A mulher começou a chorar silenciosamente, mas não reagiu. A maneira como permanecia sentada dava a impressão de que situações semelhantes já haviam ocorrido muitas vezes. Depois disso, a criança começou a caminhar pela casa. Seus movimentos pareciam incomuns e sua aparência provocava desconforto. Ela reclamava que ninguém brincava com ela e falava de maneira irritada com a pessoa que segurava a câmera. Então, veio a parte mais assustadora. Repentinamente, a criança saltou na direção de quem estava filmando. A imagem balançou e o vídeo terminou exatamente naquele instante. Diversos espectadores afirmaram que aquela não era uma criança comum. Alguns disseram que poderia ser um demônio, enquanto outros acreditaram estar observando uma criatura extraterrestre. Também existe a possibilidade de o corpo incomum ser consequência de uma condição médica ou de efeitos digitais. Sem informações confiáveis sobre a origem da gravação, nenhuma conclusão responsável pode ser apresentada. Mesmo assim, a atmosfera do vídeo, a atitude agressiva e o encerramento repentino fizeram muita gente acreditar que aquela criatura não pertencia ao nosso mundo. Número 15. O mistério dos animais imóveis. Na Inglaterra, um casal levou os cães para uma caminhada comum durante a manhã. O clima estava agradável, o vento movimentava a vegetação e os animais exploravam o lugar normalmente. De repente, um dos cães parou. Ele ficou completamente imóvel, mantendo a mesma postura durante um período que, segundo a descrição do vídeo, teria se aproximado de 4 minutos. A filmagem mostrava a grama balançando e outros elementos se movimentando com o vento. Isso indicava que o vídeo não estava simplesmente pausado. Mesmo assim, o cachorro permanecia parado como uma estátua. Depois de algum tempo, ele se movimentou novamente e saiu correndo como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, outra gravação apareceu na internet. Nela, um cachorro estava cercado por vários gatos. Os animais pareciam congelados. Os gatos não mudavam de posição, enquanto o cão realizava apenas um pequeno movimento com a cauda. Algumas pessoas interpretaram as cenas como uma falha na Matrix, expressão usada na internet para acontecimentos que parecem revelar um erro na realidade. Outras acreditaram que alguma força invisível controlava os animais. Existem comportamentos naturais capazes de explicar momentos de imobilidade. Cães e gatos podem congelar ao identificar sons, cheiros, presas ou ameaças. Ainda assim, quando vários animais fazem isso simultaneamente, a cena parece muito mais misteriosa. Seja qual for a resposta, aquilo não se parecia com uma pausa comum. Por alguns instantes, dava a impressão de que o tempo havia parado apenas para eles. Número 16. A possível troca de corpos. Quando pensamos que já vimos todos os tipos de vídeos estranhos, uma nova gravação aparece e desafia nossa compreensão. 2 homens caminhavam em direções opostas por uma rua. Nada parecia incomum até o momento em que passaram um ao lado do outro. Nesse instante, uma forma transparente e semelhante à fumaça pareceu sair do corpo do primeiro homem. A figura atravessou o espaço entre os dois e entrou no segundo. Imediatamente, o primeiro homem parou e levou as mãos à cabeça. Ele parecia confuso, enfraquecido ou completamente desorientado. O segundo homem também reagiu. Seu corpo se contraiu como se tivesse recebido um impacto inesperado. O momento acabou registrado com uma sincronia impressionante. A forma saiu de um corpo exatamente quando os dois se cruzaram, e as reações aconteceram logo depois. Muitos espectadores disseram que o vídeo mostrava uma alma trocando de corpo. Talvez uma consciência tivesse abandonado uma pessoa e assumido o controle da outra. Talvez alguma entidade estivesse se deslocando entre hospedeiros. Uma explicação mais simples envolveria edição digital, fumaça adicionada artificialmente ou apenas uma coincidência entre os movimentos. Mesmo assim, o tempo das reações e a aparência da forma deixaram muita gente desconfortável. Durante alguns segundos, aquela rua pareceu o cenário de uma troca impossível acontecendo diante de todos. Número 17.
O motorista de outro mundo. Um homem viajava de carro com a família quando percebeu outro veículo circulando pela mesma estrada. Por alguma razão, ele acelerou para ficar lado a lado com o automóvel. Quando olhou para o motorista, ficou completamente chocado. A figura posicionada atrás do volante não parecia humana. A cabeça possuía um formato incomum. O rosto era alongado e os olhos lembravam as representações populares de seres extraterrestres. O estranho motorista continuava conduzindo o veículo tranquilamente, como se sua presença naquela estrada representasse algo normal. A família ficou assustada e decidiu não seguir o carro. Algumas pessoas que assistiram à gravação disseram que alguém estava usando uma máscara. Também poderia se tratar de um boneco, de um passageiro visto pelo ângulo errado ou de um efeito aplicado posteriormente. Outros acreditaram que um alienígena havia tomado o veículo e estava tentando se misturar ao trânsito. Houve ainda quem sugerisse uma operação muito maior, na qual criaturas extraterrestres já estariam circulando entre os humanos sem chamar atenção. Independentemente da explicação, ver uma figura não humana dirigindo calmamente por uma estrada seria suficiente para fazer qualquer pessoa reduzir a velocidade e manter bastante distância. Número 18. A repórter que mudou de forma. Durante um segmento televisivo transmitido anos atrás, uma repórter chamada Lisa Breckenridge acabou se tornando o centro de uma grande controvérsia na internet. Enquanto ela falava ao vivo, alguns telespectadores acreditaram perceber uma alteração estranha em seus olhos. Por uma fração de segundo, as pupilas pareceram mudar de formato. A aparência lembrava os olhos verticais frequentemente associados a répteis. O trecho se espalhou rapidamente e alimentou teorias sobre seres reptilianos escondidos entre os humanos. Tempos depois, Lisa apareceu em uma entrevista realizada ao ar livre. Mais uma vez, espectadores afirmaram que partes de seu rosto pareciam mudar. A pele, os olhos e o contorno da face apresentaram distorções durante a transmissão. A situação ficou ainda mais estranha quando algumas pessoas disseram ter observado alterações semelhantes no rosto de outro apresentador. Para os defensores da teoria, aquilo seria uma evidência de que várias figuras da televisão não eram humanas. Entretanto, transmissões com baixa qualidade, compressão digital, perda de sinal e erros de processamento podem deformar rostos, especialmente durante movimentos rápidos. Outras pessoas levantaram a possibilidade de uma reação alérgica ou de algum problema momentâneo nos olhos da repórter. Nenhuma explicação apresentada encerrou completamente a discussão. Assim, aquele breve defeito visual continua sendo lembrado como um dos momentos mais estranhos registrados durante uma transmissão televisiva. Número 19. O canteiro de obras assombrado. Trabalhadores de um canteiro de obras ficaram confusos depois de testemunhar o movimento inesperado de um equipamento. Um dos tubos de perfuração deveria permanecer parado até que alguém acionasse a máquina. No entanto, sem nenhum operador visível por perto, o tubo começou a girar e avançar contra o solo. O movimento era forte e constante. A peça parecia perfurar a terra por conta própria, como se mãos invisíveis estivessem controlando o equipamento. Os trabalhadores mantiveram distância, sem saber se a máquina apresentava uma falha perigosa. Algumas pessoas sugeriram que ainda existia pressão hidráulica no sistema, ou que algum mecanismo havia permanecido ativado. Uma falha elétrica também poderia produzir movimentos inesperados. Outros espectadores preferiram uma explicação sobrenatural. Segundo eles, uma força invisível estava ajudando os operários. Já as interpretações mais assustadoras afirmavam que a equipe havia perturbado alguma coisa enterrada naquele terreno. Talvez uma entidade estivesse tentando sair do subsolo. Talvez o tubo tivesse atingido um local que deveria permanecer fechado. O episódio deixou a equipe abalada, e a causa exata daquele movimento não acabou apresentada no relato original. Número 20. O transporte secreto do disco. Uma estrada silenciosa no deserto se tornou o centro de inúmeras suspeitas depois que um comboio apareceu nas proximidades da Área 51. Uma testemunha
afirmou ter observado vários caminhões militares transportando um enorme objeto em formato de disco. A estrutura estava parcialmente coberta e era protegida por veículos que circulavam à frente e atrás do caminhão principal. Toda a operação parecia rápida, mas extremamente organizada. Os veículos mantinham pouca distância entre si e davam a impressão de que ninguém deveria se aproximar. A Área 51, localizada em Nevada, nos Estados Unidos, é uma instalação militar cercada por décadas de rumores envolvendo aeronaves experimentais e objetos voadores não identificados. Por isso, a imagem de um disco sendo transportado perto do local imediatamente alimentou histórias sobre tecnologia extraterrestre. Algumas pessoas disseram que poderia ser uma aeronave capturada depois de cair no deserto. Outras acreditaram que os militares estavam transferindo um protótipo secreto. Também existe a possibilidade de o objeto ser apenas uma peça industrial ou parte de uma aeronave convencional coberta de maneira incomum. Contudo, o forte esquema de segurança e a velocidade do comboio fizeram os espectadores questionarem o que realmente estaria escondido atrás das cercas daquela instalação. Número 21. O espírito vagando pela rua. 2 irmãos saíram para caminhar durante as primeiras horas da manhã. As ruas estavam vazias, o ar permanecia fresco e quase nenhum som podia ser ouvido. No meio do caminho, eles perceberam uma garota caminhando lentamente alguns metros adiante. Ela usava um vestido branco e mantinha a cabeça baixa. Inicialmente, os irmãos pensaram que a menina estivesse perdida. Era cedo demais para uma criança estar andando sozinha naquele lugar. Eles chamaram por ela, mas não receberam resposta. A dupla se aproximou e chamou novamente. A garota continuou andando na mesma velocidade, sem demonstrar que havia escutado. Quando chegaram um pouco mais perto, perceberam que talvez tivessem cometido um grave erro. A menina parou e virou o corpo lentamente. Seu rosto parecia deformado e assustador. A expressão não se parecia com a de uma criança comum. Os irmãos correram imediatamente sem olhar para trás. Segundo eles, aquela não era uma menina perdida. Era o espírito de alguém vagando silenciosamente pelas ruas antes do amanhecer. Talvez se tratasse apenas de uma pessoa usando maquiagem ou de uma encenação preparada para assustá-los. Porém, em uma rua vazia e quase escura, ninguém gostaria de permanecer por perto para descobrir. Número 22. A figura nas nuvens. No dia 1º de junho de 2020, moradores de uma região identificada no relato como Nir Papua observaram uma formação impressionante no céu. Uma nuvem gigantesca surgiu no horizonte. Ela não possuía apenas um formato irregular. Vista de determinada posição, parecia representar uma figura alta e quase humana. Era possível imaginar uma cabeça, um tronco e uma longa parte inferior atravessando o céu. Algumas pessoas disseram que parecia uma divindade observando a região. Outras interpretaram a imagem como um sinal ou aviso. A formação era tão marcante que os moradores permaneceram olhando e registraram várias fotografias. O fenômeno pode ser explicado pela pareidolia, tendência humana de reconhecer rostos, corpos e padrões familiares em formas aleatórias, como nuvens, pedras ou manchas. Nosso cérebro procura constantemente figuras conhecidas, mesmo quando elas não existem de maneira intencional. Ainda assim, para quem observou aquela nuvem pessoalmente, a explicação não tornou a cena menos impressionante. Durante alguns minutos, o céu pareceu abrigar uma presença gigantesca contemplando tudo o que acontecia abaixo. Número 23. O retorno de Latula Vieja. Um guarda florestal que trabalhava durante a noite começou a ouvir gritos estranhos ecoando entre as árvores. Nas primeiras ocasiões, imaginou que tivessem sido produzidos por algum animal. A floresta abrigava diversas espécies e sons incomuns eram relativamente comuns depois do anoitecer. Em certa noite, porém, ele viu alguma coisa atravessando o parque pelo ar. O objeto parecia grande demais para ser um pássaro. A sombra passou rapidamente sobre as árvores e desapareceu. Pouco tempo depois,
o guarda avistou uma figura perto da entrada do parque. A criatura parecia uma mistura de ave e bruxa. Seu corpo era torto, os membros possuíam proporções estranhas e o movimento não lembrava nenhum animal conhecido. Com medo, o homem pegou a câmera e começou a gravar. A figura permaneceu por tempo suficiente para ser registrada antes de desaparecer na escuridão. Moradores da região afirmaram que aquilo não era apenas uma criatura desconhecida. Para eles, tratava-se de Latula Vieja, uma figura assustadora do folclore local que teria retornado. O nome e a origem da lenda aparecem de forma pouco clara no material original, portanto, não é possível confirmar exatamente a qual tradição o relato se refere. Mesmo assim, para o guarda, os gritos e a silhueta voadora mostraram-se suficientes para transformar todas as noites seguintes em experiências muito mais tensas. Número 24. O alienígena deixado para trás. Depois que várias pessoas relataram um objeto voador não identificado no céu de Miami, autoridades teriam se deslocado até a região e isolado parte da área. Durante a suposta busca, uma coisa estranha apareceu no chão. Parecia um grande saco ou uma estrutura flexível fechada. O que tornava o objeto perturbador era seu movimento. A superfície se mexia de maneira irregular, como se alguma coisa estivesse tentando sair de dentro. Pessoas que observaram a cena começaram a imaginar que um ser extraterrestre havia sido abandonado. Talvez o objeto tivesse caído durante a fuga da nave. Talvez a criatura tivesse sido deixada deliberadamente para trás. Os agentes recolheram a estrutura e a retiraram do local sem oferecer explicações públicas, segundo a narrativa apresentada no vídeo. Desde então, nenhuma informação adicional teria sido divulgada. Também é possível que o objeto fosse um saco movimentado pelo vento, um equipamento de emergência ou algum material comum registrado de longe. Sem documentos, declarações oficiais ou imagens claras, não existe base para confirmar a história extraterrestre. Ainda assim, o movimento observado dentro daquela estrutura mostrou-se suficiente para fazer muita gente acreditar que alguma coisa viva havia sido encontrada depois do avistamento. Número 25. Os fantasmas em marcha. Muitas pessoas dizem que não é seguro caminhar sozinho durante a madrugada. Uma gravação de câmera de segurança parece ter aumentado ainda mais esse medo. As imagens mostravam uma estrada completamente deserta. Em determinado momento, várias figuras escuras começaram a aparecer. Elas caminhavam em sequência, como se participassem de uma marcha silenciosa. Cada figura avançava alguns passos e logo depois desaparecia. Não era possível identificar de onde vinham nem qual destino seguiam. Alguns espectadores acreditaram que as sombras fossem pedestres escondidos pela baixa qualidade da gravação. Problemas de exposição e compressão também podem fazer objetos desaparecerem entre quadros. Outros afirmaram que eram espíritos presos entre dois mundos. Houve ainda quem dissesse que as figuras eram demônios protegendo aquele trecho da estrada e impedindo que pessoas se aproximassem durante a noite. Independentemente da resposta, alguma coisa atravessou a escuridão naquela gravação. As silhuetas pareciam marchar para um destino invisível, e depois que desapareceram, a estrada voltou a ficar completamente vazia. Agora, queremos saber a sua opinião. Qual dessas gravações pareceu mais assustadora? Qual delas pode ser explicada facilmente? E qual fez você questionar, mesmo que por alguns segundos, se existe alguma coisa desconhecida escondida ao nosso redor? Compartilhe sua teoria nos comentários. Não se esqueça de deixar sua curtida, enviar este vídeo para os amigos e se inscrever no canal. Ative também o ícone do sino para receber as notificações e não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até o final. E lembre-se, quando estiver sozinho durante a noite e perceber algum movimento estranho no espelho, talvez seja melhor não olhar pela segunda vez.